Já parou para pensar nisto? A gente vive numa era de maravilhas, né? Voos supersônicos, comunicação que acontece na hora, medicina que prolonga a vida. Então, por que, com tanto progresso do lado de fora, existe tanta angústia aqui dentro? Esse é o grande paradoxo do nosso tempo. E hoje, a gente vai investigar isso a fundo. E para decifrar esse quebra-cabeça, vamos buscar respostas numa sabedoria de milhares de anos: a yoga. Mas calma, não como um simples exercício, e sim como uma solução completa, bem estruturada, para um problema muito moderno. A chave, como a gente vai ver, está em aplicar o que chamamos de a lógica da conexão. Entender o porquê, o como e a ação que a gente precisa tomar para reequilibrar a nossa mente. Então, para começar, vamos focar nesse conflito central da vida moderna. Por fora, nós criamos um mundo que parece de ficção científica, cheio de maravilhas. Mas por dentro, a nossa mente muitas vezes vive num verdadeiro turbilhão. E olha, essa divisão é gritante. De um lado, temos conquistas incríveis. A gente voa mais rápido que o som, se comunica com o mundo todo, domina o átomo. Só que do outro lado, vêm as consequências inesperadas. Uma angústia que parece estar em todo lugar, uma insatisfação constante e uma dependência cada vez maior de medicamentos para a mente. Parece que o progresso externo veio com um custo interno bem alto. Tá, mas qual é a raiz disso tudo? Essa citação aqui nos dá uma pista poderosa. Parece que a humanidade, na agitação da vida, está se esquecendo do encontro com a maior das maravilhas, o encontro consigo mesma. Talvez o problema não seja o progresso, mas a desconexão que ele criou dentro da gente. E isso nos leva direto para o nosso primeiro pilar, a filosofia por trás da solução. A perspectiva da yoga propõe uma ideia radical. Curar não é consertar algo que quebrou, é transformar. E essa simples mudança de olhar já redefine completamente o problema da ansiedade. O ponto principal é este: a cura yógica não é sobre arrumar um defeito, é um processo de troca. É trocar ignorância por sabedoria, ansiedade por contentamento, medo por serenidade. Não se trata de remover o que é ruim, mas de cultivar ativamente o que é bom. E o objetivo final está resumido nessa promessa poderosa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade aqui não é externa. Ela nasce do autoconhecimento, da coragem de olhar para dentro e entender a si. Mas só entender a filosofia não basta. A gente precisa da psicologia para entender como a ansiedade opera. Como é que funciona esse adversário interno que parece se alimentar de si mesmo? Um inimigo que nós, sem perceber, criamos e fortalecemos. Para a gente combater esse inimigo, primeiro precisamos dar um nome a ele. A fonte que estamos analisando usa um termo bem simples, mas muito poderoso para essa angústia: a coisa. Ao dar um nome para esse sentimento, ele deixa de ser uma névoa e vira algo que a gente pode finalmente observar e entender. E a coisa age através de um círculo vicioso bem sinistro. Tudo começa com um sintoma, que pode ser físico ou mental, e ele gera medo. Esse medo causa uma tensão quase que instantânea no corpo. E essa tensão, por sua vez, agrava os sintomas originais, o que alimenta mais medo. É um ciclo que se fortalece a cada volta. E aqui está a revelação que pode ser a maior virada de chave. A coisa não tem poder próprio, ela se alimenta de nós. Cada vez que a gente cede a esse ciclo de medo e tensão, nós estamos fortalecendo ela. Somos nós que damos poder a ela com as nossas reações. Se nós alimentamos a coisa, como é que a gente para? Isso nos leva ao nosso terceiro pilar, a estratégia. E a abordagem da yoga para quebrar esse ciclo é o contrário do que a gente imagina, mas é extremamente poderosa. É a vitória pela não luta. Essa estratégia é chamada de ação yógica, ou excelência na ação. Não se trata de lutar com mais força, mas de agir de forma inteligente, eficaz, sem desperdiçar energia. É uma ação que liberta, em vez de nos prender ainda mais no problema. Pensa em dois nadadores tentando cruzar um rio bem forte. O primeiro, o lutador, tenta ir em linha reta, batendo de frente com a correnteza. Ele se cansa, é arrastado e quase morre. O segundo, o estrategista, não luta. Ele entra no rio num ângulo e usa a força da corrente para levá-lo até a outra margem, com o mínimo de esforço. Lutar contra a ansiedade é ser o primeiro nadador, uma batalha inútil e que só cansa. Essa estratégia é uma rendição inteligente, e ela se baseia em 4 princípios. Primeiro, não resistência.
não lutar, não tensionar. Segundo, em vez de medo, cultivar a fé no processo. Terceiro, paciência, agir sem pressa. E por último, a entrega total, confiar que ao não lutar, o resultado vai ser melhor. A instrução final é bem clara. Não lute, não reaja, não resista heroicamente. Quando a coisa parecer inevitável, a ação mais poderosa é a não ação. É como ser um galho flexível que se curva com o peso da neve para não quebrar e simplesmente espera ela cair. E, finalmente, vamos juntar todas as peças. A filosofia nos deu o porquê. A psicologia nos mostrou o como. A estratégia nos deu a ação. Agora, vamos ver como essa conexão transforma o conhecimento em poder. Como diz o nosso lema, conecte o que se sabe, transforme como se age. Aqui está a lógica da conexão de forma bem clara. O porquê filosófico, o nosso objetivo é a transformação, não um simples conserto. O como psicológico, a ansiedade é um círculo vicioso que nós mesmos alimentamos. E a ação estratégica, a vitória não vem da luta, mas da rendição inteligente. É a união desses três pontos que cria a mudança de verdade. E agora, a reflexão final é para quem nos assiste. Qual dessas três conexões pareceu mais forte? O porquê filosófico, o como psicológico ou a ação estratégica? Deixa aqui nos comentários qual vai ser o primeiro passo. O verdadeiro poder não está em um único ponto, mas na forma como a gente consegue conectar todos eles.